Ok, depois de alguns meses das minhas primeiras impressões sobre esse game, agora ele está prestes a sair. Em breve, Asha Legends of the Demon Blade estará batendo na porta, entregando um roguelite baseado em outros jogos gigantes desse gênero. E comparando com a sua demo, o game, ele subiu nos parâmetros? Se manteve no mais do mesmo ou teve até uma entrega satisfatória? Bom, no vídeo de hoje vamos analisar esses detalhes, então deixe seu like desde o início do vídeo para dar aquele apoio e deixe também aqui nos agradecimentos à equipe do game que disponibilizou uma cópia antecipada para poder trazer esse vídeo aqui para vocês de forma bem antecipada. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, caso você não tenha conhecido Asha ainda ou não tenha visto o meu vídeo de primeiras impressões quando eu joguei a demo, é um game desenvolvido por uma equipe indie taiwanesa que aborda essa estética de roguelite de ação e aventura ambientado na era Edo, com elementos de fantasia. E por algum motivo conectado à história, nossos personagens estão presos a um ciclo de repetição, onde a cada morte você volta mais forte para poder enfrentar os seus desafios. Aqui temos três protagonistas, um ninja arqueiro que possivelmente saiu de uma caixa de sucrilhos, uma loli emissária Oni que segue o padrão de alívio cômico esquentadinho e uma samurai que acaba sendo o foco narrativo de conexão com esses outros dois personagens. Cada um possui seu próprio background que se conecta ao universo desse jogo. A história aqui segue o estilo de slides com movimentação duvidosa, seguindo o padrão dos roguelites mais populares dos últimos anos. Porém aqui falta aquele refino de deixar um pouquinho mais dinâmico, um pouco melhor na entrega ao jogador. Derrote os inimigos a cada mapa e evolua uma habilidade. Colete moedas, orbes e almas para poder upar habilidades permanentes, criar novas armas e evoluir equipamentos. Ao passar de fase em fase, você adquire ingredientes para poder desbloquear pratos de aprimoramento, que segue a linha de mais dano, mais escudo, mais vida. E sobre a história, diferente de outros títulos como Hades, a narrativa aqui ela é sim fraca, já que a única forma da gente ouvir uma espécie de narração do game é em raras exceções de cutscene ou quando o personagem está saindo do mapa e faz uma breve interação com o ao redor ou até mesmo com o próprio jogador. Passa uma vibe inferior a outros jogos que a gente pode estar acostumado. E ela só não se torna um genérico total no padrão oriental de games, porque a gente tem um pequeno detalhe aqui que agrega bastante, que são as escolhas narrativas que eles colocam para chamar a nossa atenção. Elas dão realmente uma pequena luz e personalidade ao game. Quebras de quarta parede, narrativa cômica e despretensiosa, que brinca com termos mais atuais, como capitalismo, em uma época que não se encaixa, então dá um contraste proposital. Se fosse para dar um exemplo para você entender melhor como que segue um pouco essa linha de narrativa, pegue, por exemplo, Helldivers 2 ou até mesmo o filme Starship Troopers, onde o escrachado se torna proposital para trazer críticas ácidas em um universo caótico desde a sua concepção. E teria muito potencial se realmente o game fosse 100% nessa pegada. E se, novamente, os slides tivessem um refino melhor, se as artes tivessem sido um pouquinho melhor trabalhadas, se tivesse uma fluidez. Enfim, mas a história não segue para esse padrão. Ela tropeça e ficamos com pequenos momentos interessantes, já que eles metem um romance com detalhes bonitinhos, que de verdade fica muito bobo, perde um pouco da história e a gente só quer ficar pulando mesmo e continuar a gameplay. Mas vamos pro ouro desse jogo, que é realmente a sua jogabilidade. Seguindo o padrão que estamos habituados nesses roguelites, ou até mesmo roguelikes, as diferenças ficam em algumas mecânicas e no visual, para criar aquela identidade própria do game. Se fosse para resumir rapidamente, Asha tem uma gameplay fluida e muito competente, divertida e possui uma facilidade extra comparado a outros do gênero. E isso é bom porque mantém a diversão e ao mesmo tempo consegue chamar a atenção de pessoas que não estão habituadas com o ciclo de que morrer possa ser uma recompensa. Mas ele não segue a facilidade da prévia que eu trouxe alguns meses atrás,
porque após zerar todos os mapas, o game volta novamente ao início e repete esse ciclo mais 2 vezes, acrescentando detalhes à história, aumentando a dificuldade, colocando escudos em inimigos que não teriam no início e com isso chegando no final verdadeiro, uma boss fight nova. É praticamente o mesmo esquema de Hades, com uma desculpa narrativa diferente. Os personagens seguem a linha da demo. Sarah, pra mim, continua ainda sendo a melhor personagem. Me adapto melhor, é mais equilibrada e pra mim tem as melhores armas. Porém, a Shiguri, ela não fica tão atrás. Ela tem ataques rápidos, pesados, porém ela tem um grau de dificuldade um pouco maior pra você ir se aperfeiçoando. E o Taketora é literalmente o personagem talvez mais facilitado, não sei, porque ele fica à distância atacando o arquinho, acaba sendo mais forte na hora de combar com danos, e é o mais diferenciado comparado às duas. As batalhas contra os chefes são ótimas, porque elas trazem mudanças de mecânicas, trazendo novas coisas ao cenário. Então o inimigo ele vai mudando completamente o local, trazendo novos estilos e estilos de golpes que não estão conectados aos inimigos, porque muitos games acabam pegando mecânicas de inimigos base, trazendo ao boss de forma mais forte. Aqui não, aqui os bosses eles têm mecânicas exclusivas deles que colaboram muito para você poder se divertir e sentir essa diferença aos detalhes em cada batalha. Porém, em comparação com a demo, aqui a gente ganha apenas mais 3 novos boss e, novamente, um no endgame. Então, aqui a gente já começa a ver alguns defeitos desse game, que sim, temos um bom fator replay, pela quantidade de combos, armas, variações e modificações de dificuldade que a gente pode fazer após zerar com os pegaminhos. Porém, ao mesmo tempo é um game que tem 6 boss e uma finalização que a gente pode fazer em menos de 3 horas para cada personagem. E isso é muito pouco. É divertido, mas é curto. Se você não liga pro replay e rusha, isso realmente pode se tornar um problema, então é bom você avaliar o seu estilo de jogatina, porque senão vai ser uma gameplay muito rápida e talvez para você não vale a pena. A mecânica do mercadinho que continua aqui e você pode adquirir coisas, elas não mudam real, você melhora suas habilidades, compra os itens e se cura. E é isso. E ela melhora muito a cada mapa que você passa porque ela tem um upgrade. Você vai pegando novos itens, vai pegando novos ingredientes, vai criando novos pratos e eles vão melhorando cada vez mais detalhes, bônus que vão sendo acrescentados ao seu personagem. E na parte de dificuldade, sim, a dificuldade ela é progressiva, porém ainda assim é um jogo para mim considerado de médio a fácil, porém com os modificadores de pegaminhos você pode aumentar essa dificuldade colocando variações, criando novas formas de você jogar, até mesmo modificadores. É quase quando você completa totalmente o Halo e existe ainda aquelas modificações de deixar a arma invisível, de você não conseguir ver o inimigo corre mais rápido, então você vai alterando esses modificadores no pós-game mesmo para poder ganhar novos desafios, para poder se desafiar mais e conseguir dificuldades maiores que aí vão contemplar aquele jogador mais assíduo do gênero. Com as almas adquiridas, você vai estar comprando coisas que ainda assim vão estar fortalecendo o seu personagem, como poder ressuscitar mais de uma vez, aumentar taxa de moedas, taxa de itens coletáveis, taxas e mais taxas de quantidade de dano que você pode aumentar. Então, eu acho que é um contraste bom, porque ele sempre vai manter uma certa facilidade até você ficar completamente OP, porém você pode colocar modificadores que, em base, pode ficar injusto, mas se você tiver bem upado, torna um equilíbrio interessante para novos desafios em game. Os gráficos eles são bonitos, com um estilo de arte muito legal para os personagens. Não é exagerado e ele casa muito bem com a ambientação que foi proposta. Consegue te entregar muito bem a vibe de anime com as expressões e interações de personagens. Os gráficos trazem um bom desempenho em game porque fica bem fluido e roda bem liso, igual a demo. Então não temos o problema de carregamento, bugs ou perda de desempenho. Realmente eles conseguiram entregar uma experiência completamente lisa, que era para ser o mínimo, mas hoje em dia parece que as empresas desaprenderam a fazer isso, não é mesmo? Se você é amante da cultura asiática como eu, você vai ter uma surpresa bem legal. O game ele se passa na era Edo,
Então vai ter muitas inspirações da época ali. É uma época bonita de ambientação. Claro que tem algumas liberdades criativas, afinal tem muitas criaturas ali que não estão no nosso imaginário real. Outras obras interessantes também que trazem esse tipo de ambientação é o próprio Samurai X ou Rurouni no Kenshin, que se passa no fim da Era Edo, no início da Era Meiji, ou até mesmo Kimetsu, o Demon Slayer, que se passa assim no século XX, porém toda a caracterização dele ambienta e traz muita semelhança à Era Edo. Vá até a polícia e conte pra eles o que este homem fez. Asha, Legends of the Demon Blade se mostrou um bom roguelite. Entrega um game equilibrado, perde em história, mas entrega em carisma, com uma boa arte e uma gameplay muito divertida. É curto? Com certeza. Mas se você souber aonde está pisando, terá uma ótima experiência com mais de 10 horas de gameplay tranquilamente, sem contar o fator replay que ele é bem caprichadinho. O link para adquirir e todas as plataformas disponíveis vão estar aqui na descrição. Gostou do conteúdo? Vai embora não, querido, temos outros vídeos legais aqui no canal. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva, pois é a melhor forma de você apoiar gratuitamente esse canal que está começando. Muito obrigado por chegar até aqui e vejo vocês no próximo vídeo.